Você já imaginou como seria estar cara a cara com um animal maior que um prédio de 5 andares? Ou cruzar com uma criatura tão grande que faria uma baleia azul parecer pequena? Hoje vamos explorar os 12 maiores animais que já habitaram a Terra. Alguns tão colossais que parecem saídos de um filme de ficção. Essas criaturas dominaram seus ambientes, desafiaram os limites do tamanho e marcaram a história do nosso planeta de maneiras que você nem imagina. Ao longo da história do nosso planeta, a Terra foi lar de criaturas simplesmente colossais. Dos oceanos profundos às florestas e desertos pré-históricos, esses animais dominaram seus ecossistemas e deixaram um legado impressionante. Hoje, vamos apresentar os 12 maiores animais de todos os tempos, desde dinossauros gigantes até mamíferos marinhos que desafiaram os limites do tamanho. Você vai se surpreender com o quão enormes esses seres podiam ser e como eles impactaram o mundo em que viveram. 12. Titanoboa. Essa cobra pré-histórica podia atingir 15 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Imagine uma sucuri, só que 3 vezes maior. Ela viveu há cerca de 60 milhões de anos na América do Sul, logo após a extinção dos dinossauros. Seus fósseis foram encontrados na Colômbia e os cientistas acreditam que ela era uma predadora de elite, capaz de engolir crocodilos inteiros. Seu tamanho impressionante era possível devido ao clima quente da época, que permitia que répteis crescessem além dos limites que vemos hoje. Além disso, seu corpo musculoso e seu modo de caça furtivo faziam dela um dos predadores mais assustadores do seu tempo. 11. Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Esse ancestral dos rinocerontes chegava a 7,5 metros de altura. Mais alto que um prédio de 2 andares, ele viveu há cerca de 34 milhões de anos na Ásia e, apesar do tamanho assustador, era herbívoro. Sua altura permitia que ele alcançasse folhas em árvores onde outros animais não conseguiam chegar. Diferente dos rinocerontes modernos, ele não tinha chifres, mas sua estrutura corporal gigantesca era suficiente para intimidar qualquer predador. Com um pescoço longo e membros poderosos, ele se deslocava em grandes áreas à procura de alimento e provavelmente tinha poucos predadores naturais. 10º Spinosaurus. Esse dinossauro aquático podia chegar a 18 metros de comprimento. Diferente do T-Rex, ele era um excelente nadador e dominava os rios pré-históricos. Com uma grande vela nas costas, acredita-se que ele usava essa estrutura para regular sua temperatura e talvez até para impressionar parceiros. Seus fósseis foram encontrados no norte da África, e novas pesquisas indicam que ele passava a maior parte do tempo dentro da água, algo raro para dinossauros carnívoros. Além disso, sua mandíbula alongada e cheia de dentes afiados fazia dele um caçador de peixes excepcional, provavelmente ocupando um nicho ecológico semelhante ao dos crocodilos modernos. 9. Leadsichthys. Um dos maiores peixes que já nadou nos oceanos, chegando a 16 metros de comprimento. Ele se alimentava de plâncton, mas sua boca era enorme. Esse peixe viveu no período Jurássico e foi um dos primeiros gigantes dos mares. Apesar do tamanho, era completamente inofensivo para outras criaturas grandes, pois sua alimentação era semelhante à das baleias filtradoras de hoje. Seu esqueleto cartilaginoso dificultou a fossilização, mas as evidências indicam que ele podia viver em cardumes, garantindo proteção contra predadores. 8º, Megalodon, o tubarão gigante que poderia devorar um carro inteiro em uma única mordida. Ele chegava a 20 metros de comprimento e tinha dentes do tamanho de uma mão humana. Viveu há cerca de 3 milhões de anos e reinou absoluto nos oceanos pré-históricos, caçando baleias e outros grandes animais marinhos. Sua extinção ainda é um mistério, mas muitos cientistas acreditam que mudanças climáticas e competição por alimento foram fatores decisivos. Sua força na mordida era tão intensa que poderia esmagar ossos em segundos, tornando-o um dos maiores predadores marinhos de todos os tempos. 7º Patagotitan maiorum, um dos maiores dinossauros já descobertos.
Media impressionantes 37 metros de comprimento e pesava cerca de 70 toneladas. Os fósseis desse gigante foram encontrados na Argentina, e ele pertencia ao grupo dos titanossauros, dinossauros herbívoros de pescoço longo que dominaram a América do Sul no período Cretáceo. Seu peso massivo exigia uma alimentação constante, e ele provavelmente se movia lentamente em grandes rebanhos. 6. Pteranodon, com uma envergadura de até 9 metros. Esse foi um dos maiores répteis voadores de todos os tempos. Apesar de parecer um dinossauro, na verdade, ele fazia parte do grupo dos pterossauros. Seu crânio alongado e bicos sem dentes o tornavam um exímio caçador de peixes nos mares do período Cretáceo. Estudos sugerem que ele passava grande parte do tempo planando, economizando energia enquanto procurava alimento. 5. Argentinossauros. Considerado um dos maiores dinossauros que já existiram, o Argentinossauros era um verdadeiro colosso. Ele podia atingir 40 metros de comprimento e pesar impressionantes 100 toneladas. Esse gigante viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 95 milhões de anos, na região onde hoje é a Argentina. Seus fósseis indicam que ele fazia parte do grupo dos titanossauros, dinossauros herbívoros de pescoço longo que se moviam em bandos para se proteger de predadores. Devido ao seu tamanho, ele precisaria consumir centenas de quilos de vegetação por dia para se manter, tornando as florestas do Cretáceo um verdadeiro banquete para essa criatura monumental. 4. Baleia azul. O maior animal vivo atualmente e possivelmente o maior que já existiu. A baleia azul pode atingir impressionantes 33 metros de comprimento e pesar cerca de 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e seu sistema circulatório é tão grande que um ser humano poderia nadar dentro de algumas de suas artérias. Apesar do tamanho imenso, ela se alimenta quase exclusivamente de krill, pequenos crustáceos que filtra da água do mar. Uma única baleia azul pode consumir até 4 toneladas de krill por dia. Infelizmente, no passado, esse gigante foi intensamente caçado, reduzindo sua população drasticamente. Hoje, graças a esforços de conservação, sua população está lentamente se recuperando. 3. Chastasaurus, o maior réptil marinho já descoberto, podendo chegar a impressionantes 21 metros de comprimento. Ele pertence ao grupo dos ictiossauros, répteis que dominavam os oceanos durante o período Triássico. Diferente de outros predadores marinhos, o Chastasaurus se alimentava principalmente de lulas e outros animais de corpo mole, usando sua boca alongada e desprovida de dentes para sugar suas presas. Seu corpo hidrodinâmico e musculoso fazia dele um nadador extremamente eficiente, capaz de percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Essa criatura impressionante era essencial para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos da época e pode ter sido um dos maiores predadores de sua era. 2. Amphicoelias fragilimus. Esse pode ter sido o dinossauro mais longo já registrado, com estimativas que variam entre 40 e 58 metros de comprimento. Seus fósseis, encontrados no final do século XIX, são extremamente fragmentados, tornando difícil calcular com precisão seu verdadeiro tamanho. No entanto, se as estimativas estiverem corretas, esse titanossauro poderia rivalizar com os maiores seres que já existiram. Imagine um animal tão grande que sua cauda sozinha podia ser maior que um ônibus. Se existiu nesse tamanho máximo estimado, ele provavelmente tinha poucos predadores naturais, pois seu corpo imenso e sua pele grossa o protegiam de ataques de carnívoros da época. Infelizmente, os fósseis originais desse dinossauro se perderam, e os cientistas dependem de registros antigos para reconstruir sua história. Primeiro, Brachycaiosaurus, o maior animal terrestre que já existiu, segundo algumas estimativas. Esse colosso pode ter atingido impressionantes 40 a 44 metros de comprimento e pesava entre 80 e 100 toneladas. Se confirmado, isso faria dele maior que qualquer outro dinossauro conhecido.
Seus fósseis foram encontrados na Índia, e algumas reconstruções sugerem que ele poderia ter sido ainda maior que o Argentinosaurus. No entanto, há um grande debate entre os cientistas sobre sua classificação, pois os fósseis disponíveis são limitados. Se um dia mais evidências forem encontradas, o Broohatcaiosaurus poderá ser oficialmente reconhecido como o maior ser terrestre que já caminhou sobre a Terra. O planeta já foi lar de criaturas incríveis. Alguns desses animais são tão gigantescos que é difícil imaginar como eles se moviam e sobreviveram por tanto tempo. Mas e você? Qual desses gigantes te impressionou mais? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais!